Vamos lá, vamos continuar falando dos riscos, e aí nós falamos desses 4 riscos, nós falamos de 2 riscos, faltam 2, que são talvez os riscos que a gente consegue mitigar com mais tranquilidade, com mais clareza, com mais facilidade. Só que antes, eu te peço, siga o perfil, meta o dedo no like para ajudar nesse trabalho. Vamos lá. Quais são os outros 2 riscos que nós estamos interessados ou que nós estamos buscando entender um pouco melhor? É o risco de crédito e o risco de mercado. Primeiro eu vou falar do risco de crédito. O que é o risco de crédito? O risco de crédito você sabe que uma operação de renda fixa é uma operação de crédito. Você emprestou para alguém um dinheiro e esse alguém vai te devolver lá na frente esse dinheiro emprestado mais uma taxa de juros. Se você tem um risco de crédito e esse risco é extremamente importante ser mitigado, você tem o risco de tomar o calote. E quanto maior for o risco de crédito, mais aquele título vai estar te remunerando. Então, galera, pensa uma coisa: você não achou a galinha dos ovos de ouro se alguém está te oferecendo IPCA mais 15, IPCA mais 20, com o título do Tesouro a IPCA mais 7. Se você tem um título a IPCA mais 7 e um outro privado a IPCA mais 20, muito provavelmente essa diferença de 7 para 20, que são 13%, ela advém do risco de crédito. E se ela é uma diferença muito grande, o teu risco de crédito é o quê? É bastante elevado. Ou seja, existe uma grande chance ou uma boa probabilidade de esse cara, desse agente, te dar o cano ali na frente. Então, pessoal, o risco de crédito é o risco de tomar o cano. E na hora que você vai fazer uma operação qualquer no mercado financeiro, você está cobrando pelo risco de crédito. O adicional que você tem em relação a um título do Tesouro Federal semelhante, muito provavelmente, grande parte desse adicional é risco de crédito, é risco de calote. Ou seja, se eu tenho uma empresa X emitindo um título, esse título dessa empresa, que tem o mesmo prazo do título do Tesouro, deve pagar mais caro, deve custar mais caro, deve te remunerar melhor. Aí você pergunta, por que ele vai me remunerar melhor? Porque existe o risco daquela empresa quebrar, daquela empresa não pagar. Risco esse que a gente admite que o Tesouro, que o governo federal não tem. Tá ok? César, os títulos bancários funcionam da mesma forma? Um CDB, uma LCI, uma LCA? Sim, eles funcionam da mesma forma, mas eu tenho o Fundo Garantidor de Crédito, que garante a quebra daquela instituição. Então, se uma empresa do setor bancário quebrar, o Fundo Garantidor de Crédito vai cobrir aquela quebra. Ou seja, emprestei 100 mil para o Banco X. O Banco X quebrou. Ótimo. O Fundo Garantidor de Crédito assume aquela dívida de 100 mil. E esse Fundo Garantidor de Crédito ele foi bancado pelas instituições financeiras desde 95. Nós vamos ter uma aula inteira para falar disso. Ótimo. Então, os bancos, o pool de instituições financeiras, fizeram uma espécie de vaquinha, um fundo, para pagar caso houvesse a quebra de uma instituição. E por que eles estão fazendo isso? Eles são super bondosos? Não, porque eles estão querendo que você acredite mais nas instituições financeiras. E, portanto, o custo de captação deles vai cair porque você está mitigando o risco de crédito. Uma mitigação do risco de crédito reduz o risco de captação das instituições financeiras. E eles, no passado, se reuniram com o governo e decidiram que essa era a forma, criando o Fundo Garantidor de Crédito, era a forma de você melhor mitigar esse risco de crédito e, portanto, tornar a captação mais barata. Ótimo, simplesmente isso. E foi bom para nós, consumidores? Excelente. Excelente por quê? Excelente porque nós conseguimos aplicar o dinheiro correndo um outro tipo de risco.
Se você não quer deixar de correr o risco de crédito, você vai procurar alguém que está pagando mais caro, mas que tem o risco de quebrar. Beleza. Agora, se o título for emitido por uma instituição bancária, regra geral, esse título será pago pelo Fundo Garantidor de Crédito. Uma pergunta que sempre vem, que sempre acontece é: o fundo de investimento é garantido pelo FGC? A resposta é não, óbvio que não. Por quê? Porque o fundo de investimento é um CNPJ próprio, ele é uma empresa que funciona mais ou menos como um condomínio de prédio, tá? Onde as pessoas captam, colocam dinheiro na conta, para quê? Para comprar ativos, para pagar as contas, tá? Então, você abre uma conta bancária, abre um CNPJ, abre uma conta bancária, como o seu condomínio abre, e eu, investidor, coloco um dinheiro lá e falo: o síndico é o gestor, o síndico, administra esse dinheiro para mim. Aí o que esse síndico vai fazer? Esse gestor, em tese, vai comprar os títulos que estão com a melhor relação risco-retorno, dado uma regra que ele aprovou, que seria a convenção de condomínio. Ele aprova aquela regra junto comigo e ele vai comprar o que é melhor dentro daquela regra. Igualzinho quando eu dou dinheiro para o síndico, eu falo: síndico, está aqui. Pode investir num guarda-corpo, pode investir numa porta corta-fogo, pode fazer esse investimento aí, porque eu confio em você. Eu confio e te dei poder para fazer isso. Aí o gestor do fundo de investimento compra os ativos. Portanto, se uma empresa que emite um ativo que esse gestor comprou quebrar, quem vai receber? O fundo. O CNPJ do fundo é que vai até o fundo garantidor de crédito e se habilita para receber o dinheiro. Não é a pessoa física que é cotista do fundo, e não é. Na verdade, o fundo quebrando, não é a mesma coisa de o ativo que está dentro do fundo quebrar, porque aquele fundo tem inúmeros ativos. Se um ativo quebrar, o fundo vai lá e se habilita. Agora, se o fundo quebrar, o dinheiro acaba. Por quê? É como se aquele CNPJ tivesse falido, tivesse quebrado. É como se o síndico do teu condomínio tivesse desviado o dinheiro ou aplicado mal o dinheiro. E aí a conta ficou altamente devedora e simplesmente quebrou o CNPJ do condomínio. É mais ou menos essa mesma lógica e, portanto, o Fundo Garantidor de Crédito não garante os fundos de investimento. Ele não vai garantir os fundos de investimento porque os fundos de investimento têm os próprios ativos para serem vendidos caso haja o quê? Caso haja saques. Tá claro? Ficou clara essa ideia aí da relação do Fundo Garantidor de Crédito e do risco de crédito? Maravilha. Galera, mete o dedo no like, me siga no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube. O perfil é exatamente o mesmo endereço, @cesarfrade.finanças, tanto no Insta quanto no YouTube. Beleza? Me ajuda aí nesse trabalho. Grande abraço. Tchau, tchau.